Oi, olá, tudo bem? Boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho do que é a produção, por que ela é importante. Na finalização de um projeto, se você acaba não chegando até o ponto da produção, se for um cliente final, pode até gerar uma certa frustração, né, de não ter a casa 100% arrumada. A produção, na verdade, é a montagem final dos adornos, né? Então você tem que fazer uma harmonização de tudo que foi pensado em projeto, de tudo que foi desenvolvido, todos os detalhes, as minúcias que foram pensadas durante o percurso do projeto e coroar, vamos dizer assim, com a produção. Tem gente que tem um certo preconceito, não, um certo medo, vamos dizer assim, de fazer uma produção. É difícil? Não, não é difícil. Você consegue fazer, só que você tem que ter um estudo, tem que ter feeling para entender o que a pessoa está querendo, qual é o resultado final, qual é o budget do cliente. Você tem que saber o quanto que a pessoa está querendo investir, o sonho e o budget. Você tem que saber chegar no meio do caminho. Aí, às vezes ela está querendo assim, nossa, eu quero colocar tudo mais bacana. Só que aí o budget dela não tá. Então você não pode deixar ela frustrada. Você tem que saber dosar para a pessoa ficar feliz e conseguir ter um resultado final bacana, né? Eu dividi mais ou menos, óbvio, tem aí variações de todos os itens, mas produção de residência, você pode fazer ou uma casa totalmente nova, que às vezes o pessoal está começando agora, montei a minha primeira casa, então eu vou ter coisas com itens novos. A gente tem a pós-mudança, que a pessoa só mudou e eu tenho só que dar uma rearranjada em tudo que a pessoa tinha em outra casa. Às vezes tem gente que mudou de um endereço grande para um menor. E aí, eu faço como a produção? A pessoa já tem uma história, já tem peças dela. Então, nessa produção, você não vai conseguir colocar coisa nova, né? Então, você tem que saber conseguir conciliar também o que a pessoa está imaginando de resultado, mesmo utilizando as peças já existentes. Na parte comercial, quando você vai fazer uma ambientação de uma loja, por exemplo, pode acontecer de vocês serem convidados. Vou fazer esse espaço, não necessariamente uma amostra, mas eu gostaria que você fizesse parte do meu showroom, vamos dizer assim. Dependendo de qual é a linha da loja, você tem que tomar cuidado também com o que você vai fazer e saber dosar, né? Porque se você tem uma loja de mobiliário, se você enche de produção, você deixa de ver o mobiliário. Se você está fazendo outra loja, mas que ela vende tanto mobiliário como adorno, você tem que, um não pode anular o outro. Então você tem que também saber dosar uma coisa que não vá anular o móvel e que não vá também ter o problema de anular os adornos. Nesse caso, o ideal seria fazer uma mescla, de ter a parte onde você tem os móveis, alguns objetos, criar algumas situações de exposição também dos adornos, mas ter um espaço onde você pode expor o que você teria, vamos dizer assim, de venda pronta entrega, não que seja um estoque. Óbvio, você vai ter que ter um estoque, mas a venda pronta entrega, pelo menos você consegue deixar, de certa forma, aparente, né, que a pessoa consegue ver, mas também é uma produção. Até para fazer uma estante bonita para venda de adorno, você também tem que colocar ele de forma bacana, valorizando os objetos, porque senão você também acaba escondendo um atrás, o outro não vê, e aí você acaba se perdendo, né? E tem as mostras. Mostra, o que acontece? Quando você vai fazer uma mostra, existem algumas lojas aí do mercado conhecidas que você faz uma ambientação, só que assim, às vezes fica 4 meses, 6, 1 ano. Como que você faz para emprestar peças para você continuar com a sua ambientação? Como é que você consegue bancar a troca de flores? Então, o que acontece? Nesse caso, você tem que tirar partido, que a gente tem um exemplo aqui. Usar livros velhos, aí vai da sua imaginação.
livros usados, cilindros de vidro, plantas que não sejam as naturais. Você pode usar tanto a preservada quanto a artificial. Então, dessa forma, você consegue ficar com um resultado bacana, sem investir muito, e o lojista que te emprestar também não investir muito, porque, pensa bem, ele já tem um dinheiro dele empatado lá no showroom dele. Se ele for emprestar para todo mundo as mostras, é como se ele tivesse investindo num outro showroom fora da loja dele. Eu vou dizer isso para vocês porque eu trabalhei também na parte da loja. Antes de eu trabalhar com isso, eu também não tinha tanto essa mentalidade. Às vezes a gente até fica desconfortável, você fala, poxa vida, eu fui lá, eu trabalho, a gente é parceiro, e ele não quis me emprestar. Mas assim, nesse caso, a gente tem que também pensar do lado deles, porque é um investimento alto, né? Então, pensa você também colocando tudo isso de dinheiro empatado por um bom tempo lá parado numa amostra, é um investimento alto. Tem as de pequena duração, tipo uma casa-cor, que vai ficar 40 dias, só que assim, se você for fazer um espaço numa amostra desse porte e quiser colocar plantas naturais, já fica ciente de que você vai ter que trocar de 15 em 15 dias, né? Lógico, tem uma manutenção? Tem que ir arrumar? Tem, mas o gasto de tudo isso, porque você já está investindo em estar adquirindo um espaço numa amostra dessa. Então, a produção tem que ser muito bem pensada. E aí, uma coisa que principalmente mostra, na hora da emoção, fala, uau, vou participar, que máximo, né? Putz, bacana, é projeção para o profissional, é projeção para quem está sendo parceiro e tudo mais, mas é extremamente importante equalizar isso, que na hora do calor, da emoção, a gente acaba não avaliando isso e é um gasto, entendeu? Então, e a produção faz toda a diferença, tem que ter, não tem jeito, mas se você não pensar, você acaba criando uma frustração sua própria, então você tem que saber lidar bem com isso. Aí, aqui, a parte da produção do residencial, essa daqui a gente tem que pensar como, vai durar, né? A pessoa vai ficar lá muito tempo, não é todo mundo que troca tudo toda hora. Quando você vai fazer um projeto novo, vai executar uma obra nova, ou só uma mudança, ou só uma reforma e tudo mais, e quiser chegar na parte da decoração, da ambientação, o que vai acontecer? Quando você chegar no final, a pessoa, se ela já morou em outra casa, você tem que ter o feeling de saber que você vai ter que misturar coisas novas com as antigas, ou não vai conseguir colocar coisa nova, vai ter que arrumar as antigas mesmo. Não que as antigas sejam ruins, mas de repente não é a linguagem exatamente que você pensou, mas você tem que saber como que você vai organizar tudo isso, né? Óbvio, sem deixar o cliente desconfortável também numa situação de querer mudar algumas coisas que eles têm, porque o que acontece? Às vezes tem valor sentimental, tem presente da mãe, tem lembrança de viagem, tem elemento religioso que a pessoa faz questão de ter. Então a gente tem que saber também colocar isso num residencial, né? A gente tem que saber como que a gente coloca de forma que fique bacana e que também não estrague a sua produção, né? Para poder ficar tudo arranjado de forma harmoniosa. Aqui eu fui colocando algumas fotos de algumas referências de projetos que eu realizei, alguns são só referências. Esse apartamento ele está recém finalizado. Essa minha cliente, ela não quis comprar absolutamente nada de produção do gosto do profissional, ela quis o gosto dela. E ela tinha itens dela. Então, o que a gente fez? A gente teve que ter o trabalho de colocar para ficar de uma forma bacana. Ela gosta muito das cerâmicas azuis. Não era o que estava dentro do contexto, mas você tem que saber que você vai ter que utilizar isso.
Então, se você coloca uma planta, já coloca de uma forma que você consiga espalhar também os itens que a pessoa tem, que fique com uma forma simpático de ver, então você consegue ter um resultado bacana. Aqui a gente teve que abusar um pouquinho de cor em alguns lugares. Tem itens aqui que a gente teve que utilizar peças antigas. Você vê que a gente está num apartamento todo moderno, mas teve itens que a gente teve que reaproveitar. Aqui tem toda uma parte de escolha de cores, itens de decoração que a gente comprou que são novos. Essa daqui é nova em específico, mas a maioria do que está aqui já era dela existente. Aqui também é outro caso. Ela veio de viagem, veio de outro país, trouxe toda a mudança para cá, para o Brasil. Quando chegou, ela só quis complementar. Não é a mesa mais bacana de acordo com o resto todo. Aqui eram alguns itens que eles já tinham, e aí você consegue ir dispondo de forma que fique charmoso, né? Aqui também é a mesma coisa. Obras de arte, quadros fazem toda a diferença quando você consegue colocar, inserir, né, na decoração. Aqui é um exemplo assim de mudança que você não vai colocar absolutamente nada. Essa cliente morava numa casa muito grande, tem peças importantes de antiquário, mudou para um apartamento menor. O que a gente teve que fazer? Trazer tudo e recolocar. Aqui atrás a gente tem um Volpe, são peças de cristal Lalique. Então você tem que colocar de forma que a pessoa valorize o que ela tem, né? Então não é fácil fazer isso, é um exercício você conseguir colocar tudo que a pessoa tinha e que fique bacana. Às vezes não está no contexto do que você imaginou, você reduziu um espaço de uma casa grande para uma menor. Se você observar, entender o que a cliente precisa, o que ela gostaria que ficasse, você consegue dar uma remanejada em tudo e ficar bacana. Nesse caso aqui, o que a gente fez? A única coisa nova que a gente tem aqui são as cúpulas dos abajures que a gente trocou o tecido. Do resto tá tudo o que era antes. Ela tem uma obusson na parede que não tem moldura, que, enfim, foi colocado ali de forma até mais alta do que o normal, né? Porque os quadros são sempre colocados na altura dos olhos, mas é uma peça dela, antiga, importante, com valor alto, né? Então a gente teve que acabar tendo que colocar. Aqui também, o que a gente fez aqui nesse projeto? As molduras eram todas douradas, então você pode ter o exercício de tentar atualizar algumas coisas quando você vai utilizar as peças já existentes. Então aqui a gente trocou o dourado por folha de prata nas molduras dos quadros e trocou o tecido, modernizou o tecido das cadeiras, e aí você consegue ter uma decoração bacana. Aqui a pessoa é extremamente colorida, né? É uma coisa que é até demais. E aí o que eu acho? Você tem que entender que é a pegada da pessoa, né? Não é às vezes o que você mais gosta, mas eu particularmente acho over, né, Tânia? É over. Eu acho que é meio complicado. A minha carreira aí vem toda de trabalhar num escritório que é todo com base neutra, e chegar aqui dá um delírio extremo. Então você tem que saber colocar os itens que vierem depois, que também não sejam mais um item para chamar mais atenção ainda do que já tudo chama, né? Essa coisa de misturar coisas que as pessoas já têm também, né, é importante. Aqui nesse caso ela já tinha essas duas peças que também são marcantes e que foram recolocadas. Aqui já é mais o meu gênero. Você pode cores, né, na decoração, na ambientação, na produção. Eu acho que a base neutra sempre é melhor, sempre. E você pode abusar um pouquinho das cores na parte de decoração. Então,
As produções, você pode ter brilho, peças douradas, você pode ter peças com brilho, mas eu coloquei essa e essa em seguida para vocês verem a diferença de que dá uma coisa muito carregada por uma coisa mais neutra. Olha como é mais agradável de você ver, né? Então, isso é uma produção super bem dosada, a utilização das cores está bem dosada. Apesar da gente ter um vermelho aí no meio, é uma coisa que valorizou, né? Um item que valorizou todo o resto. Tomar cuidado quando a gente está projetando de fazer, porque assim, às vezes a gente vê uma referência super bacana e replica na casa da pessoa. Só que olha só, você fica escravo de colocar muita coisa e acaba aparecendo um showroom e não uma casa. Então, esse aqui é o típico caso de que você entra, parece que você está numa loja. Porque a pessoa, por mais que você ponha livros, é muito livro. Se você põe adorno, é muito adorno. Fica over. Então, assim, fica a dica de quem está há 30 anos aí atuando no mercado. A gente tem que tomar cuidado, porque, assim, primeiro que é um investimento alto de produção para o cliente, muito alto. Porque se você for fazer as contas de tudo que está aqui, você vai colocar uma peça bacana, você vai querer colocar um murano ou uma peça mais elaborada, o investimento é altíssimo, né? E aí você acaba não fazendo a produção porque a pessoa fala, nossa, não vou pagar tudo isso. Porque assim, não é que ela não queira pagar, é que ela vem pagando já ao longo desse tempo todo, né? E assim, fica a dica também, se você quer chegar até a produção, tenta ir equalizando todos os gastos e os valores durante o processo de projeto, para a gente poder chegar até o final. Porque muita gente não chega. E muito cliente às vezes frustra, porque às vezes a gente ouve, né? Eu que estou aí no mercado há tanto tempo, a gente ouve, desencanei do meu profissional, não quero mais, não quero fazer e tal. Por quê? Porque o que acontece? Às vezes, porque assim, o cliente quer viajar. Qual que é a nossa intenção? É fazer voltar para a terra, né? E a gente, como profissional, quer chegar até o final. Quando você não chega até o final, o cliente vai falar o que? Aquela profissional, nossa, pelo amor de Deus, ela não acabou minha casa, eu estou com a minha casa inacabada, e aí fica um mal-estar. Então, se você consegue ir tentando dosar tudo durante o meio do caminho, você chega aqui, mas só toma cuidado, só uma dica, tomar cuidado para não fazer a casa virar um showroom. Esse apartamento é o mesmo, só que visto de outros ângulos. A própria disposição e tudo que foi feito tá lindo, tá maravilhoso, mas ele tá mais com cara de mostra do que de lar, né? E a gente não pode esquecer que é lar. Se for residencial, é lar. A pessoa vai morar, tem que ser prático, tem que ser fácil de manusear, de mexer, de limpar, de cuidar. Isso tudo é muito importante. A gente nunca pode deixar isso de lado. Sempre que for pensar em colocar qualquer coisa, tem que pensar no grau de dificuldade da pessoa. Você pode misturar algumas coisas, né? De repente foca num vaso só que você vai colocar planta natural e aí dali você vai trocando sempre, ele fica bonito, não deixa de ficar agradável, mas o contexto de quem chega e bate o olho não vai ter planta natural, a pessoa não vai ter que ficar escrava de ficar substituindo. Porque às vezes a pessoa trabalha muito, ou é uma pessoa sozinha, ela não vai ter esse timing de ficar trocando toda hora. Então, a gente às vezes tem que se render ao artificial, né? Ou a preservada, tipo essa que a gente tem aqui é super bacana. Às vezes a pessoa quer ter o sonho de ter uma parede verde, mas ela não vai conseguir cuidar daquilo, ou a própria arquitetura do espaço não permite que você tenha um ponto d'água, um ponto de escoamento e tudo mais, opta por uma preservada, entendeu? Não é que você vai deixar de colocar, mas opta por outras opções, mas que fiquem bacana também. E em alguns espaços você pode colocar plantas naturais, tá? Aqui a pessoa, nesse caso aqui, tem coleção de imã de geladeira.
Então, você não pode deixar de lado também, porque a pessoa fica triste que você não colocou a coleção. Ela teve o trabalho de viajar em todos esses países e trazer essas coisas todas e vai ter que colocar, né? Então, colocar, aqui a gente optou para colocar num canto que ficou bacana, na varanda, e que quando você entra no apartamento, você não precisa estar visualizando 100% essa coleção que a pessoa tem, né? Então, colocar sem esconder, sem guardar na gaveta, mas de forma que não seja ela o carro-chefe da decoração, ela seja apenas um coadjuvante. Minha cliente adora planta e orquídea. Olha, over. É aquela velha história, na hora da gente tirar foto profissional, a gente guarda algumas coisas, mas a pessoa quer usar. Então, você vai ter que dar um jeito de que tudo fique colocado dessa forma. É a vivência da pessoa e ela curte, não tem como escapar disso. Aqui a gente também tem, né, as coleções de copinhos e itens religiosos. Ela fez questão que mantivesse a santa dela aqui. Então, quando você fizer a produção de um residencial, você tem que saber que você vai ter que colocar, seja lá qual for a crença do cliente, você não vai poder deixar de estar exposto, mas de certa forma você consegue colocar de forma que não vá deixar a pessoa também triste com isso, tá? Aqui também as coleções, itens pessoais que você tem que acabar colocando e que talvez não esteja nem combinando com tudo isso, mas é o histórico da pessoa, tem que colocar, não tem jeito. Plantas artificiais, a gente nota de cara que é artificial? Com certeza. Com certeza. Ela é dura. Mas aqui a pessoa fez questão. Existem as que parecem que são de verdade. Então, quando optar por artificiais, que sejam mais bonitas do que essas. Porque essas realmente não são... às vezes você... eu só encontrei essa. Se for para encontrar, troca por alguma outra coisa. Não põe assim... porque ela estraga o que você pensou. Tem as lojas que vendem móveis, que eu já expliquei, que chamam mais atenção, tem as que tem só adorno, tem que são só de adorno. Aí vamos para a foto. Aí o que acontece? Nesse caso, essa loja é de referência, vocês devem conhecer aí do mercado, uma loja grande. Aqui eles preferem valorizar mais os móveis, então você pode ver que a parte de decoração é bem sucinta. Não é muito cheio de coisa, porque o foco deles é demonstrar o mobiliário. Aqui também tem móvel mais de design, o próprio design fala por si só, né? Então você não tem a necessidade de estar enchendo de coisa. E se colocar peças pontuais, mas que sejam de muito bom gosto e que conversem com o design de todas as peças que estão sendo expostas, né? Isso se adequa também a casas mais minimalistas. Não tem como você não deixar de utilizar um móvel assim numa casa que tem uma pegada mais moderna. Você também vai ter que colocar muito pouca coisa, mas de muito bom gosto. Aqui são as lojas de planejados. Se você vai colocar coisas diferenciadas, você pode colocar itens que são uma brincadeira para causar, que não tenha nada a ver com o planejado, porque o carro-chefe é o planejado. Então você tem que fazer uma parte lúdica, mas sem deixar de demonstrar o que é o principal aqui. Fazer uma brincadeira com peças inusitadas que você jamais utilizaria, mas você consegue criar uma bossa, né? Uma história diferente. Porque toda decoração, o que acontece? Quando você vai fazer uma ambientação, você tem sempre que criar uma historinha, né? Então, a historinha do cliente, a historinha de por que você pensou daquele jeito. Você tem que criar uma história na sua cabeça e replicar isso na sua ambientação. Aqui já é uma loja que tem planejado, mas olha como que está cheio de coisa. Você não está nem enxergando muito bem o que você veio a ver. Se é o móvel ou se é a decoração, né? Então, voltando a falar novamente, sempre saber dosar muito bem. Cores escuras, isso é uma loja que vende tanto os adornos como os móveis. Mas olha como uma ambientação escura confunde,
tudo isso. Então, quando você colocar fundo escuro, tente utilizar peças claras, não coloca tudo escuro, porque senão você acaba nem conseguindo ter profundidade, né? Visão de profundidade, você não consegue decifrar o que a pessoa quis dizer com essa decoração. Olha o fundo escuro, a gente tem essa mesa disposta e a gente tem ela disposta no fundo claro. Olha a diferença da demonstração de um mobiliário. Pé direitos altos, abusar de esculturas, valorizar ainda mais, né, essa parte de utilização de obra de arte, de escultura, de quadro. Precisa também entender o quanto que a pessoa gosta disso, se ela curte uma coisa bem mais limpa, paredes mais aparentes. A gente sempre tem que saber entender o que a pessoa está pretendendo, tá? Aqui, quando você tem o mesmo layout, só que com troca de itens de decoração. Olha quando você abusa de cores. Tudo bem, isso é um showroom. Você pode até causar um pouco mais. Mas tem gente que vê na loja e quer replicar na casa. Então, olha como você tem que tomar cuidado. Olha como você, com uma base neutra, você pode abusar de adornos coloridos. Mas se você põe um tapete desse, você não vai conseguir colocar. É meio jogo dos 7 erros, assim, mas só para vocês entenderem a diferença de quando você quer abusar de cores. E se for usar, tem que ter o feeling de saber o que vai ficar bom e o que vai aparecer mais. Ah, eu quero tudo neutro, eu só quero um tapete poderoso, colorido e tal. Aí, mas só para vocês verem que não pode pôr muita coisa em cima. Olha quando você abusa de cores, como fica. É muito forte. Então, colocar itens coloridos também em mobiliário, porque produção também é escolher mobiliário, né? Então, entender como que você vai enxergar isso e quanto tempo isso não vai irritar a pessoa que vai estar olhando. Aqui nesse caso, a gente tem peças de decoração super bacanas. São caixas de acrílico que são super utilizadas hoje em dia. De repente a pessoa tem lá um item que ele não é tão bonito, mas que você quer valorizar. De repente, na sua produção, você pode mandar fazer algumas coisas de modificação, tipo fazer uma caixa de acrílico, fazer uma cúpula, usar esse tipo de acessórios e de itens que você consegue modificar e tá com a mesma coisa e ficar muito mais bacana, entendeu? Quadro. Um quadro jamais para baixo do sofá. Aí, comprei um quadro desse tamanho, achei que cabia no pé direito, não coube. Não põe, porque você vai matar e não vai dar certo. Você pode, olha, tudo estava bacana, mas olha o quadro, não rola, entendeu? Quando você tem um ambiente muito grande, você pode utilizar as peças todas dispostas de forma que feche sempre o layout. E quando você tem peças bacanas de decoração, de ambientação, de mobiliário, você pode pôr toda a parte de decoração, mas olha, quando você usa pouco também, fica bacana. Então não se preocupa de querer encher sempre. Não precisa encher. Sempre menos é mais. Então, se você conseguir distribuir de forma bacana, sempre fica melhor. Sempre. Usa isso como lema. Menos é mais. É caso de loja também, tudo bem, tem que estar tudo exposto, mas algumas coisas ficaram bacanas, mas isso aqui já está demais, tá vendo? Isso é bacana, mas também está demais, não dá para replicar. Porque o que acontece? Quando a pessoa chega na loja, ela fala assim, nossa, tem gente que tem dificuldade de visualizar na planta, no projeto e tudo mais. Ela precisa ir à loja para entender que aquilo ali ia ficar bacana na casa dela. Por que a gente faz ambientação de loja? Porque, de repente, você chega lá e fala, ajuda teu cliente que não visualiza, por mais que você mostre 3D e tudo mais, ele quer ver aquilo ali pronto. Então, quando você mostra a parte toda ambientada, a pessoa já consegue entender aquilo dentro da casa dela. Por isso que você tem que tomar cuidado de colocar, porque às vezes fica over também, entendeu? Cor, pode colocar? Pode colocar. Essa ficou super harmoniosa. Ficou muito bacana, o azul marinho.
Mas saber que não vai ter vida muito longa um espaço desse. Daqui a um tempo a pessoa vai enjoar e vai trocar. Sempre base neutra e trocar e abusar das cores dos adornos. Colocar itens com brilho, que tenham dourado e tudo mais, sempre agrada também. Então, esculturas, você pode tirar partido disso e aproveitar a iluminação. Se a iluminação do espaço te ajuda a valorizar esses itens, pode abusar um pouquinho mais. Aqui é showroom, por isso esse excesso de quadros. É bacana, mas numa casa precisa tomar muito cuidado de querer replicar o que está na loja, na casa da pessoa, porque fica over. Quando a loja é só de adorno, você pode fazer a parte toda de demonstração e em alguns espaços você cria algumas situações de demonstração dos itens. Não que vocês vão fazer isso, mas um dia se precisar, ou se for convidado, é isso que eu falei. Vocês podem entender como que funciona. Eu acho que é importante entender como que é a loja, como que é a casa e como que é a mostra sempre, tá? Demonstração dos itens. Essa é uma loja, por exemplo, que eu fiz, que ela não vende nem adorno nem móvel. Ela vende produto de equitação. Mas olha como a produção fez toda a diferença nesse caso. Essa minha cliente, ela queria fazer o quê? Ela queria remeter a loja dela a um celeiro chique. Então, quando você faz a produção, você tem que pensar também que você é cenógrafo. Aqui, no caso, era uma coluna deste tamanho, cor de laranja, horrorosa, no meio do espaço. Eu mandei fazer de gesso e coloquei um papel de parede que imita a pedra. E isso é uma produção. Então, é cenografia. Vai ter lugar que você vai ter que ser cenógrafo também, entendeu? É bacana vocês entenderem que vocês podem tirar partido de alguns itens na produção, como papel de parede, como alguns outros recursos, né, que você pode utilizar. Aqui também foi feita a ambientação e a produção toda como se fosse uma coisa meio fazenda e tudo mais. Eu sei que a gente falou lá das artificiais, mas assim, as naturais sempre são perfeitas. Se você faz uma produção e deixa o vaso vazio, o cliente não entende que ele vai ficar assim, bonito, o dia que você puser planta. E aí, às vezes, ele vai chegar e vai falar assim, mas fez isso de produção? Era isso a produção? Então, o dia que fizer a produção, sempre leve flores. Se for usar as artificiais, as de bom gosto, claro, leve, não deixa sem. Não deixa sem. Se você colocar um vaso maravilhoso, olha, você pode colocar um murano, você pode colocar uma peça de design, ele vai morrer. Ninguém vai entender que você quis colocar naquele espaço para colocar uma planta. Então, se for colocar planta, se você não quiser ficar escravo de trocar ela toda hora, porque lógico, flores sempre morrem mais rápido. Optem pelas plantas de corte ou as plantinhas que sobrevivem mais tempo, tem vida mais longa. Isso aqui é tostão, dura, super. Isso aqui são folhas de corte. Aqui, ó, é até meio mato misturado, sabe? Aqueles meio crespinhos que você acha quando vai comprar na loja de plantas. Então, opte sempre por colocar coisa que vai ter vida mais longa. Aqui, ó, flores de corte, tostão. Essas plantinhas são aquelas que duram pra caramba também. E olha, você pode colocar uma corzinha, fica bacana, dá uma graça e você consegue conciliar. Esse vaso, por exemplo, ele é maravilhoso, só que se eu deixo ele aqui sem essa flor, a pessoa não vai entender que ele com flor fica bacana. Você pode ter toda a base neutra e colocar algumas coisas coloridas. E isso não precisa ser regra que você vai ter que usar sempre flor branca, sempre orquídea. Você pode abusar um pouquinho de vez em quando de flores, mas pontuais sempre. Ainda usa. Não 100%. Eu acho que os de decoração que tem um tema são mais interessantes. Existem pessoas que usam os livros caixa. Isso aí eu acho que é só mais para mostra mesmo, porque na casa da pessoa eu acho que não rola, né, gente?
não fica legal. Tem limite de cenografia, cenografia tem o lugar certo de colocar, mas na casa da pessoa em específico, eu acho que livro caixa não é legal, mas de moda ainda uso. Arranjo de flor todo branco também é lindo, maravilhoso, né? Mas tem que ter consciência de que daqui a pouco ela vai ficar feia, então tem que ser sempre trocada para ter essa aparência bacana, tá? O das mostras, que tem períodos mais longos, né? Que a gente tem que realmente colocar, substituir as plantas e tudo mais e ver qual é o grau de investimento. E a parte cenográfica, aqui eu usei como referência, como eu trabalhei muito tempo no escritório, eu usei algumas fotos de algumas situações que a gente passou aí em desenvolvimento de casa-cor. A partir do momento que você cria uma estante desse tamanho aqui, se você coloca tanta planta, ia ficar feio. Então a gente optou por fazer só volumes, né? Tem livros de arte de verdade, tem livros que são só de sebo. Você consegue fazer uma ambientação bacana, mexer com os volumes e ficar legal. Como uma amostra que eu comentei é um investimento alto, eu vou contar uma história de bastidor. A gente queria essas mesas em madrepérola, só que madrepérola para você comprar é uma coisa cara. A mesa ia ser muito pesada, enfim, o que a gente fez? Aqui nós mandamos fazer as caixas de marcenaria e esses tampos de madrepérola são jogos americanos que a gente colocou com dupla face. Então, você fez uma amostra com uma coisa bacana, todo mundo ficou apaixonado por essas mesas, só que elas eram jogos americanos colados com fita dupla face. Então, é a história da cenografia que eu falei. Produção, você tem que saber aonde você vai mexer e como você vai mexer e o que você vai fazer para poder atender cada um dos tipos de produção, entendeu? Esse espaço foi grande. Aqui a gente colocou uma porção de velas. Aqui era para ser vela, a gente acabou colocando iluminação. Mas você imagina, isso aqui é uma casa-cor. 45 dias, 50, se às vezes estica um pouco, trocando vela, né? Então, se for fazer alguma amostra, pensa em coisas que você pode ligar na eletricidade, alguns itens que você consiga minimizar o seu tempo de manutenção. Manutenção tem que ir lá arrumar, tem que fazer, mas que reduza o seu grau de complicômetro. Aqui, em específico, foram utilizados numa amostra que era importante, itens de antiquário. Então, só que você faz um espaço desse, de um antiquário, quando a gente vai visitar, você fala, nossa, que máximo. Só que assim, para você fazer uma amostra e ter itens como um lustre desse, bacará e, enfim, outras coisas, você tem que pôr um segurança para tomar conta. Você paga uma segurança para tomar conta de uma amostra dessa. Isso são itens que quando a gente visita uma casa-cor, a gente não sabe, né? O bastidor de tudo isso. Às vezes a gente foca só no... Nossa, que maravilhoso, que decoração e isso mais. Mas o cuidado que você tem que ter é um item caro que você tem que tomar cuidado com que empresta, de que loja, de que antiquário. Porque se aquilo quebrar, danificar, tem que pagar. Não tem como você repassar isso. Fez, colocou, tem que tomar conta. E aí, essa parte do segurança, inclusive, é conta do profissional. É uma conta alta, não é pouco. E isso eu estou falando de uma amostra de tempo curto. Aqui também foi a casa-cor de 2009, tinha bastante itens, mas o que aconteceu? Aqui optou por ser uma casa de praia, a gente optou por coisa de cerâmica, artesanato indígena, coisas que ficaram super bonitas, mas que o valor foi bem menor. Porque, infelizmente, em mostra que tem muita visitação, acontece de peças sumirem. Isso é uma coisa, por isso o seguro de alguns espaços que tem que ser feitos, né? Então, infelizmente acontece. Se for colocar peça bacana, que seja
protegida e que não seja danificada até numa visitação de alguém passar com uma bolsa ou com uma roupa que estrague qualquer coisa, tem que tomar muito cuidado com o que vai ser escolhido para colocar. Aqui, por exemplo, esse espaço tinha segurança. Esse Anelli é um quadro original que custa uma fortuna. Em frente aqui, assim, na lareira, tinham 2 peças de dinastia chinesa que custava uma coisa absurda. Então, fica bacana, valoriza o seu espaço, dá suntuosidade, fica chique, fica, mas saiba que tem uma conta para pagar nessa produção aí, além da própria produção. Aqui é a demonstração de sonografia total. Na época, né, não sei se todos conheceram, mas o Ronivon tinha uma mostra, né, de decoração que vários profissionais foram convidados. O escritório onde eu trabalhava também. Eu tive o prazer de desenvolver esse projeto. E como era um programa de televisão diário e que tinha toda uma parte de cenografia, de contrarregra mexendo, durante o dia tinha outro programa nesse espaço. Então tudo tinha que ser muito fácil de mexer, de cuidar e tudo mais. Aqui foi todas as plantas que foram utilizadas são plantas artificiais, porque para sobreviver esse tempo todo. Então ficou uma amostra durante um mês, ficou tudo super bacana, super intacto, mas sempre utilizando os itens que você pode ter uma vida mais longa. Não que a artificial não estrague também, mas ela tem uma vida um pouco mais longa do que as outras, tá? Aqui também foi uma outra amostra, tudo é artificial aqui e não deixa de ficar bonito. Então, saber escolher a planta artificial é um exercício que é bacana fazer, procurar onde tem legal, onde pode encontrar para poder estar utilizando, tá? Aqui também, olha, você pode ver que são todas itens de produção, todos artificiais. Por quê? Porque este espaço em específico fica um ano, né? E aí, ter consciência que quando se faz uma amostra de um ano, todos os itens que foram colocados, se foram emprestados por alguma loja, em algum momento a loja vai substituir, porque ela vendeu, ou ela precisa daquele item no estoque. Então, ter consciência de que essa ambientação, com o tempo, ela vai ser descaracterizada ou vai mudar como ela foi pensada inicialmente. Então, saber que daqui a um tempo vão começar a tirar as peças. Então, ter consciência disso também, tá? Aqui é a mesma coisa, plantas artificiais. E é isso, gente. Hoje, vamos pensar, a gente está numa época aí, veio uma pandemia pesada e tudo mais, todo mundo ficou em casa, teve que todo mundo mexer na casa e limpar a casa e ajeitar a casa você mesmo. Você imagina, você tem que ter praticidade. Hoje em dia a gente está numa fase muito mais prática, muito mais comedida, né? Não precisa ter tudo isso. Então, produção feita de bom gosto, com poucos itens, mas que sejam importantes e que fiquem muito bem posicionados, talvez você não precise investir tanto e ficar uma coisa muito bacana, entendeu? E acabou. Obrigada.